Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera do sexto ano, hoje eu vou fazer uma revisão aqui sobre os principais assuntos que a gente trabalhou nesse bimestre e vão ser cobrados aí na prova global, certo? E primeiro, preparei aqui um material para vocês, eu vou compartilhar também em PDF, tá certo? No grupo. E tá aqui, revisão aí da prova global para o sexto ano. Vamos lá, minha turminha. Um dos primeiros assuntos que vão ser cobrados nessa prova vão ser com relação à orientação e localização do espaço geográfico, certo? Basicamente, a gente toma como ponto de referência onde nós estamos nesse momento, ou seja, no hemisfério sul, próximo à linha do Equador, a gente toma o Sol. E o Sol aqui nasce para onde, pessoal? A leste, tá certo? Ou seja, precisamos identificar o primeiro em qual direção o Sol aparece no horizonte ao amanhecer, encontrando assim em qual direção? A direção leste, certo? Esse desenho tem disponível no livro de vocês, dá para vocês dar uma lida e lembrar aí sobre essas direções, tá certo? Outro ponto de suma importância que vai cair na prova é justamente a rosa dos ventos, tá certo, pessoal? Que é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um símbolo muito utilizado nas representações cartográficas. Sua principal função é identificar os pontos cardeais, que são representados por siglas, certo? Pontos cardeais, pontos de localização, tá bom? Vamos ter os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá bom? Na prova, só vou, se cair também, vou cobrar o seguinte, pontos cardeais e pontos colaterais, que são esses pontos. Os pontos cardeais são os 4 bem conhecidos, que a gente já conhece: norte, sul, leste e oeste, tá certo? E os colaterais vão ser uma interseção, que está entre 2 pontos cardeais. A exemplo, o que está aqui na direção entre norte e oeste, vamos ter aqui, ó, NO, noroeste, certo? Entre norte e leste, vamos ter o ponto colateral, que a gente vai chamar de nordeste, certo? Leste e sul, qual é o ponto que a gente vai ter no meio desses dois? Vai ser justamente o quê? O SE, sudeste, certo? E também vamos ter o seguinte, entre sul e oeste, sudoeste, tá bom? Esses pontos cardeais, eles podem ser identificados de diferentes formas, certo? Em diferentes mapas. Como assim, vai? Por exemplo, norte sempre vai ser N, tá certo? Representado pela letra N. Sul também, tá bom? Sul, letra S. Tranquilo. Agora, o ponto leste e o ponto oeste, eles podem variar de acordo com onde esse mapa foi feito. Se ele levar em consideração a nomenclatura nacional portuguesa, ele vai ter como letra o quê? Letra L, de leste. Se for em inglês, vai ser tomada como base a primeira letra no inglês, que vai ser justamente o E, este. Tá bom? E depois, oeste. Se tiver em português, vai ser O. Se tiver em inglês, vai ser W. Tranquilo? Tranquilo demais, viu, pessoal? Dê uma lida, dê uma revisada para ver como é que a gente se localiza por meio da Rosa dos Ventos. Certo? Outro assunto, esse aí a gente até jogou em sala de aula, fez alguns testes lá com o jogo da Batalha Naval. Isso mesmo, lembrei agora. Olha só, pessoal, são os paralelos e os meridianos, certo? Os paralelos são as linhas, certo? Imaginárias aí, ó. Vamos cortar paralelamente aqui o nosso globo. Tomamos como base o 0 grau referente à linha do Equador, que vai nos dividir entre hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Hemisfério norte acima da linha do Equador, hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Esses nossos paralelos que vão dar origem às nossas latitudes, vamos ter assim, ó, 0 grau, que é a linha do Equador. Vamos de 0 grau a 90 graus norte, certo? Ou 90 graus positivo, prestem bem atenção. Ou vamos também do Equador a sul, tá certo? De 0 a 90 graus S, sul.
ou 0 a 90 graus negativos, tá certo? Eles podem aparecer de duas formas nos mapas. Lembre-se disso. Já os meridianos, pessoal, são esses nossos pontos de referência aqui. Tomamos como base. Eles agora, a latitude vai de norte a sul, ou de sul a norte. Já os meridianos, eles vão cortar o nosso globo, certo? Como se fosse uma laranja. A gente está cortando assim, ó, tá certo? Vamos cortar assim essas linhas imaginárias, certo? Que se encontram lá nos polos. Elas vão de 0 a 180 graus leste e 0 a 180 graus o quê? Oeste. Lembre-se das aulas de fuso horário, tá certo? O leste, onde o sol nasce primeiro, tá certo? O oriente, beleza? E depois a gente tem o oeste, onde as horas são mais o quê? Atrasadas, tá certo? Esses meridianos, melhor dizendo, vão de 0 a 180 graus leste, sendo eles positivos, certo? E vamos de 0 a 80 graus oeste, sendo eles também representados de forma negativa, 0 a 180, a menos 180. Beleza? Vamos lá, ver melhor como é essa questão. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Os paralelos são linhas circulares projetadas horizontalmente, certo? Horizontalmente. Prestem bem atenção. Sobre as representações do planeta. O principal paralelo que a gente vai tomar como base é justamente a linha do Equador, como foi citado anteriormente. É disposto na porção central do planeta, a mesma distância, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, dividindo o globo em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Lembre-se lá do globinho, bem bonitinho, que a gente vai encontrar a linha do Equador. O Brasil está por aqui, ó, para cima. Nesse caso aqui, desse globo, a gente vai ter o norte e a parte de baixo, ou seja, a parte sul, a gente vai ter justamente o hemisfério sul, certo? Lembre-se que eu já falei sobre a representação. Por que o globo é representado dessa forma, tá certo? Na maioria das vezes, nessa forma convencional, onde a maioria diz que o norte é para cima e o sul é para baixo. Eu falei um pouco da nossa aula, mostrei a história por trás disso e também mostrei a importância da história nesse contexto, tá certo? Das dominações, das grandes navegações e a importância aí que eles tiveram para que os mapas fossem configurados dessa forma hoje. Bom, ó, a distância dos paralelos em relação à linha do Equador é medida em graus. Recebe o nome de latitude, tá certo? Latitude vai ser a distância de um ponto com relação a quem? A linha do Equador. Tá bom? Se esse ponto estiver a norte, a 30 graus norte, eu sei que ele está a 30 graus da minha linha do Equador, para norte. Se ele estiver a 30 graus sul, por exemplo, eu sei que ele vai estar a 30 graus de distância do meu ponto de referência, que vai ser a linha do Equador. Tá certo? Tranquilo, pessoal? A gente vai ter vários paralelos importantes. Vamos ter a linha do Equador, que vai dividir o mundo entre hemisfério norte e hemisfério sul. Vamos ter o Trópico de Câncer, tanto no norte, já o do sul vai ser o Trópico de Capricórnio. Essa região que a gente vai chamar de região tropical, a gente viu lá na questão das zonas térmicas, que é a região do globo onde recebe mais energia solar, portanto, vai ter mais disponibilidade de energia, vai ser o ponto de localização de grandes florestas, também grandes desertos, como é o caso de alguns que a gente viu na aula, tá certo? E entre outros, certo? Vai ter mais disponibilidade de energia, a variação de luz solar vai ser pouca durante o ano, tá bom? Principalmente aqui na linha do Equador, próxima à linha do Equador. Percebam aqui na Paraíba, a questão de anoitecer mais tarde ou amanhecer mais cedo, a variação nossa é muito pouco, vai girar em torno de alguns minutos, diferente dos pontos que vão estar aqui, ó, abaixo do Trópico de Capricórnio, região como São Paulo, por exemplo, que vai ter épocas do ano que vai chegar às quase 7 horas da noite e simplesmente não ter anoitecido ainda, vai ser por conta da sua localização, da sua variação de luz solar durante o ano. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Aí,
basicamente estou mostrando justamente como é essa divisão dos hemisférios. Hemisfério norte, tá bom? A norte, é claro, da linha do Equador, e o hemisfério sul aqui, representado pela cor rosa, tá bom? Aí vamos ter exemplos que vai estar no livro de vocês aí na sua frente, você está com ele agora, né? Supomos. Seguinte, Brasil, Argentina, África do Sul, Austrália, entre outros países, vão estar localizados onde? No hemisfério sul, certo? Já países como México, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Egito, Rússia, China, vão estar totalmente localizados no hemisfério norte. Mas, Wagner, estou vendo que o Brasil tem um pouquinho aqui dele que está no hemisfério norte. Verdade, temos alguns estados, certo, que vão estar no hemisfério norte, porque o Brasil possui dimensões continentais, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? E vai estar propenso a justamente estar localizado um pouco aí no hemisfério norte e majoritariamente, ou seja, sua maior parte vai estar no hemisfério sul, certo? Lembre-se lá da música do Jorge Ben, moro num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Pronto, é basicamente isso, a localização do nosso país. Também temos uma boa parte do nosso país aqui, principalmente a região sul, localizada numa zona extratropical, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio, que vai ter características climáticas diferentes, vão ter características específicas quanto à sua organização físico-natural, de relevo, de hidrografia, que vão diferir um pouco do restante do Brasil, que está localizado na parte tropical. Tranquilo? Vamos seguindo. Próximo ponto, pessoal, vai ser justamente sobre os meridianos, tá certo? Se vimos latitudes, veremos também meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos, projetadas verticalmente, lembra lá, como se a gente estivesse cortando a laranja, no sentido norte e sul, tá certo? O sentido da linha. Mas essas linhas vão de leste a oeste, tá certo? Vejam bem, a linha tá assim, né? Ó, cortando o mundo de norte a sul. Porém, vão ser medidas assim, ó, de leste, tá vendo aqui, ó, do parte leste, tá vendo? Descendo, cortando aqui, ó, a oeste. Dessa forma, a gente toma como base o meridiano de Greenwich, certo? Greenwich é um bairro lá na Inglaterra, inclusive tem um monumento lá mostrando essa divisão. Da mesma forma que tem um monumento aqui no Brasil, onde passa a linha do Equador também. Posso até depois mostrar a vocês, tá certo? Bom, do mesmo jeito que a gente sabe que latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador, longitude vai ser a distância em graus com relação a quem? Ao meridiano de Greenwich. Se esse meu meridiano está a 160 graus de longitude leste, eu sei que esse meu ponto está localizado justamente no hemisfério oriental e simplesmente está localizado na distância aí em graus de 170, tá certo? Graus leste, tá bom? É uma forma de nos localizarmos, certo? Lembre-se lá dos seus horários, dá para ajudar bastante. Lembre-se lá da garrafinha que a gente construiu, tá certo? Com como é, rapaz? A latinha de refrigerante que a gente fez, tá certo? Em sala. Certo? Então, a gente vai ter, pessoal, agora, outra divisão de hemisférios. A gente já tem os hemisférios norte, que a gente viu anteriormente, e agora a gente vai ter os hemisférios oriental e ocidental. Beleza? Hemisfério, Wagner, oriental. Quais são os países que vão estar lá? Por exemplo, um país, Japão, totalmente localizado no hemisfério oriental, Extremo Oriente, China, Rússia, Índia, Austrália, vão ser países que vão estar localizados justamente no hemisfério oriental. Mas, Wagner, e agora, como é que a gente sabe qual hemisfério usar? A gente usa os dois, tá certo? Como assim, Wagner? Os hemisférios. Vamos saber se o país está localizado no hemisfério oriental e no hemisfério norte ou sul. Por exemplo, localiza aqui a linha do Equador. A linha do Equador está aqui, né? Ó. Beleza? A linha do Equador aqui, ó. Vendo? Corta no mundo entre norte e sul. A Austrália, pessoal, se a gente for falar com relação a norte e sul, ela está no hemisfério sul. E se a gente for falar em relação a leste e oeste, ela está no hemisfério o quê? Oriental. Ou seja, a localização da Austrália é onde? Hemisfério sul e hemisfério oriental. Beleza? Já
A Argentina, nossos vizinhos aqui, ó. É linha do Equador. Percebam aqui que a Argentina está abaixo da linha do Equador, então está no hemisfério sul. Porém, a Argentina está localizada onde, pessoal? No hemisfério ocidental. Da mesma forma que todo o território brasileiro também está no hemisfério ocidental. E sua maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério o quê? Sul. Apenas uma pequena parte está localizada ali no hemisfério norte. Tranquilo? Como é que isso vai ser cobrado em prova, Wagner? Ser cobrado da seguinte forma. Vamos localizar os pontos. Lembre-se lá da batalha naval, beleza? Por exemplo, o ponto C. Se eu quiser saber aonde está localizado esse ponto C, vou pegar aqui, ó, minha linha do Equador. Lembre-se aqui, ó, 0 graus de latitude, ó, vai 0 a 90. Aqui só está escrito 80, mas pode considerar que é 90, tá certo? Lembre-se. Norte, ó, o norte aqui, ó, norte. E 0 a 80 graus aqui, ó, sul. 0 a 90 graus aqui, ó, sul. Agora, meridiano de Greenwich, está aqui em vermelho. Meridiano de Greenwich, ó, o leste aqui, ó, vai de 0 a 180 leste, preste atenção, e 0 a 180 graus o quê? Oeste. O ponto C, vai, como é que ele está localizado aqui? O ponto C vai estar localizado onde, ó? Está em qual hemisfério aqui, em relação ao norte-sul? Está no hemisfério sul, beleza? E no hemisfério oeste, ocidental. Então, as suas latitudes vão ser as seguintes. Latitude. Qual é a latitude, ó? Linha do Equador. Qual é a distância dele? É 10 graus? É 20 graus? É 20 graus. Ó. 20 graus de latitude, o quê? Sul. Se não colocar sul nem norte, não valeu de nada, viu? Se você botar 20 graus de latitude, eu não vou saber se ele está a norte, tá certo? Aqui, ou a sul. Você tem que colocar assim, ó. 20 graus de latitude, tá certo? Sul, representado pelo S. E agora a longitude desse ponto, para eu saber localizá-lo no mapa. Vou pegar a linha do Equador, ele está a leste aqui ou está a oeste? Ele está a oeste. Então, vamos lá, ele está a 20 graus de latitude, de longitude, melhor dizendo? Não. Ele está a 40 graus de longitude? Não. Ele está a 60 graus de longitude. Longitude essa que é oeste, tá certo? Então, o ponto C está localizado a 20 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste, certo? Tentem, treinem, repitam e leiam, tá certo? Esse é o caminho para a gente construir o nosso conhecimento. Perguntem, dúvidas, converse com os colegas. Você achou aquela questão, colega? Como é que você conseguiu chegar lá? Não pegue simplesmente as respostas, tá certo? Não vá pelo esse caminho mais fácil que não vai levar a lugar nenhum, não. Tá bom? Vamos lá. E os mapas, Wagner? Os mapas e os elementos dos mapas. Como é que vai cair esses nossos mapinhas? Os mapas, pessoal, vai ter lá a questão dos elementos dos mapas. Como é que funciona, tá certo? Os elementos do mapa. Beleza? Aí, para ser um mapa, tem que ter o quê, ó? Primeiro, tem que ter um título. Esse mapa aqui, ó, é da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Feito por mim. Um dia desses aí, atendendo a encomenda. Ó, aqui, ó. Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba. Depois, o segundo passo, para a gente ler o mapa, a gente vai para a sua legenda. Esse mapa aqui, como ele está com essa letrinha M, a gente supõe que é o quê? Lembre-se lá do sistema métrico que eu mostrei. Metros, tá certo? Esse M aqui representa metros. E já é um mapa, vai, que está mostrando a altitude também, né? É sim. Olha aqui, essas cores mais claras, tá certo? Elas representam aqui, ó, as altitudes mais baixas. Aqui a nossa querida João Pessoa, onde o Rio Paraíba vai bater lá, tá certo? Aí, ó, reparem que se a gente estiver saindo do litoral para entrar no interior da Paraíba, a gente vai estar subindo. Tá vendo? Vejam que as cores vão aumentando. Por exemplo, coloração verde, 200 metros, certo? Essa coloração aqui, ó, mais amarelada, 400 metros. Essa coloração mais alaranjada, 600 metros. E essa coloração com o marrom mais escuro vai ser justamente acima de quantos metros? Acima de 700, certo? E o azul representa o quê? O azul representa a água, certo? Esses são nossos rios, tá vendo? Passando aqui. E isso aqui, pessoal, é a imagem de satélite
trabalhada, elaborada, aí deu isso aqui, ó, o açude de Boqueirão está aqui, onde estamos bem próximos a ele, tá certo? E abastece aí muitas cidades. E aqui temos os rios, tá vendo? Tanto da bacia, simplesmente da bacia aqui do Paraíba, que abastece o quê? O nosso açude. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui na questão dos elementos do mapa, a gente vai ter o seguinte, ó, essa atividade no caderno, no livro de vocês, né? Ó, título, legenda, tá certo? Mapa de localização que ele quis colocar aqui, mais tranquilo. Rosa dos Ventos, importantíssima. Como é que a gente vai saber o rumo desse mapa? A gente vai saber se esse mapa foi escrito como, né? Se não tiver a Rosa dos Ventos, que é nosso ponto de localização. A escala, pessoal, para a gente saber quantas vezes esse mapa foi reduzido. Nesse nosso caso que a gente estamos vendo aqui, é uma escala gráfica. Você vai ter que pegar a sua reguinha e medir aí a distância no seu caderno, no seu livro. Que distância é? Ó? Essa distância de 0 a 110 quilômetros. Você vai pegar a sua reguinha e vai ver. Vai dar 2 centímetros? Vai dar 3? Vai dar 1? Se der 1 centímetro, quer dizer que cada centímetro nesse mapa equivale a 110 quilômetros aonde? Na vida real, tá certo? E, por fim, não menos importante, de um mapa, a gente tem que colocar o quê, pessoal? A fonte. Que simplesmente não foi eu que cheguei lá na Bahia e saí pontilhando e saí demarcando todos os municípios. Não, eu tirei esses dados de uma base de dados específicos. Geralmente é do IBGE, geralmente são de institutos estaduais, institutos federais, que a gente pega aqui as fontes para elaborar os nossos mapas, tá bom? Seguindo, e a escala, pessoal? A escala, eu vou exemplificá-la e depois vou defini-la, tá certo? Vejam aqui a distância que a gente está aí de nós, aqui no nosso ponto. Estamos vendo um mapa, basicamente aí uma imagem de satélite do Google Earth do Brasil. Estamos vendo nossos estados, estamos vendo nossos países vizinhos aqui, ó, tá certo? E se a gente avançar? Se a gente avançar, ó, a gente vai aproximar onde? Na Paraíba. Estamos vendo nossos estados que fazemos divisas, né? Ó, Rio Grande do Norte, Pernambuco, o Ceará, tá certo? E se a gente puxar mais um pouco, vai aproximar mais. Olha, veja aqui, ó, a questão dos quilômetros. A gente está vendo uma imagem aqui que tem cerca de 1.196,38 quilômetros, tá certo? A gente está vendo essa imagem dessa distância, dessa altura, tá certo? Dessa altitude a gente está vendo, beleza? E se a gente aproximar mais? Se a gente aproximar mais, pessoal, a gente vai chegar em Boqueirão, ó. Olha o nosso açude visto aí do Google Earth. E esse açude que a gente está vendo a 36 quilômetros de quê? De altitude, tá certo? Olha aqui onde está vendo. Se a gente aproximar mais, vamos chegar aonde? Vamos chegar em Boqueirão. Vimos aí o espaço urbano, estamos vendo aqui o açude. E se a gente aproximar mais, a gente vai dar para ver as construções melhor. Por exemplo, a nossa escola, a Escola Criativa da Monte. Estamos aqui em uma altitude de 1,39 km, tá certo? 1,39 km, basicamente. Estamos vendo que a nossa escola, ou seja, a gente pegou uma escala gigantesca que a gente estava vendo de longe e aproximou ela, tá certo? Agora estamos vendo nossa escola quase de tamanho real, tá certo? Olha lá, a escala, pessoal, informa a proporção em que a representação está reduzida em relação à realidade. Quantas vezes a gente reduziu aquela rua, aquela cidade para ela caber ali no mapa, tá certo? Então, é isso que é a escala. Por isso, dizemos que as escalas estabelecem uma relação de proporcionalidade entre a representação e a área correspondente à superfície terrestre. Essa escala ela pode ser apresentada de várias formas, mas de duas especificamente a gente vai trabalhar aqui. Ó. A escala numérica, que é aquela que a gente estava fazendo as continhas na sala, por exemplo, 1 para 350 mil, tá certo? 1 igual a 350 mil, quer dizer que 1 centímetro para 350 mil, o quê? Às vezes centímetros, às vezes metros, às vezes quilômetros, depende do mapa. Também temos as escalas gráficas, que vai ser só esses tracinhos aqui, ó, dizendo que
essa quantidade de centímetros, se a gente medir aqui, vamos dizer, 1 centímetro, deu 1 centímetro aqui, do 0 para 50. Quer dizer que esse 1 centímetro equivale a 50 quilômetros naquele mapa, certo? E por aí vai, tá bom? Lembre-se. E também estudem bem, pessoal, para a gente fazer essa prova, ó, fechar ela com o nosso 10, tá bom? Ó, escala numérica pode ser representada das seguintes maneiras. 1 para 100 mil, nesse caso, em que se lê 1 sobre 100 mil. 2 pontos de igualdade para 100 mil, que se lê 1 para 100 mil. O número 1 é chamado de numerador da escala. Indica a unidade de medida utilizada. Já o número 100 mil indica a quantidade de vezes que a medida da área real da superfície terrestre foi o quê? Reduzida para a elaboração do mapa. Esse número é conhecido como denominador da escala. Tá bom? Numerador e denominador. Por isso a gente está fazendo aquelas continhas com a ajuda da matemática, com a ajuda das nossas frações. Tá certo? Prestem bem atenção. A escala gráfica é composta de uma reta graduada na escala. Cada segmento indica a correspondência entre a medida do mapa e a medida da realidade. Se eu pego daqui do 0 até o 30 e vejo que tem 10 centímetros no meu mapa, eu meço lá com minha régua, então cada 10 centímetros vai valer quanto? Vai valer 30 quilômetros. Tranquilo? É assim que a gente faz, ou seja, a medida da realidade é esse aqui, ó, o 30 quilômetros, o 10, no 20 e o 10 são as medidas da realidade, que a gente está medindo em quilômetros, distância grande, aí, ó. E embaixo vai ser justamente a medida do mapa, o nosso Dzinho, que geralmente vai ser expresso em quê? Em centímetros, tá bom? Vamos lá, continuar, para fechar. Como é que vai ser cobrado em sala? Como é que vai ser cobrado em prova? Vai ser cobrado assim, ó. Vai ter lá um mapa para vocês de algum estado do Brasil, tá certo? E você vai ter que medir as distâncias que vão ser pedidas, solicitadas. Por exemplo, nesse mapa, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o seu título, estado de Minas Gerais e algumas cidades. Depois a gente vem aqui na legenda e depois a gente vai, sabe aonde vai? A gente vai aqui, ó. A gente vai na escala. Aí você vai pegar a sua régua e vai medir aqui de 0 a 110 quilômetros e vai ver. Aí se deu 3 centímetros, quer dizer que 3 centímetros equivale a 110 quilômetros. Se deu 10 centímetros na sua régua, quer dizer que 10 centímetros equivale a 110 quilômetros. Certo? Se der 1 centímetro, quer dizer que 1 centímetro nesse mapa equivale a 103 quilômetros. Como exemplo, a gente vai utilizar o quê? Ó? Poços de Caldas e Juiz de Fora, que estão aqui, ó. Poços de Caldas e Juiz de Fora. No mapa em questão, tá certo? Eles vão ter 3 centímetros de distância. Qual é a distância na vida real dessas cidades? Você vai pegar o nossa escala e vai fazer a relação. Se eu sei que 1 centímetro é 110, então a gente vai multiplicar, né, pessoal? 3 centímetros por 110 quilômetros. Ou seja, a distância real entre Poços de Caldas e Juiz de Fora será o quê? Será de 330 quilômetros, tá bom? A gente multiplicou a distância do mapa pela distância, provavelmente, aí da nossa escala, que vai dar uma distância real em linha reta, tá certo? Em linha reta, tá bom? Não pode ir medindo e fazendo traços ou coisa do tipo, não. É só um traço em linha reta apenas, tá certo? Vamos lá, para fechar, temos os exercícios aqui, ó. Januário para Juiz de Fora, deu 6 centímetros. Então, eu multipliquei 6 vezes 110. Então, a distância em linha reta entre essas cidades é de 660 quilômetros. Poços de Caldas e Belo Horizonte são 3 centímetros. Então, ó, 3 centímetros vezes 110 igual a 330 o quê? Quilômetros. 8 dessa distância aqui, a última, ó. Iturama e Teófilo Otoni. Vai dar o quê? 8. Se eu tenho 8, então eu vou multiplicar esse meu 8 por 110, então deu uma distância aí de 880 quilômetros, tá bom? Ou seja, como é que eu tiro essa informação? Tiro daqui, ó, da minha escala.
Se a minha escala estiver dizendo 1 centímetro aqui, com a minha régua, aí quer dizer que vai valer o quê? 1 centímetro vai valer 110 quilômetros. Aí a gente vai fazer as continhas e vai chegar lá. Não precisa de mistério, não vai precisar utilizar aquelas contas todas que a gente fez em sala, tá certo? Aquilo era para vocês aprender, eu queria mostrar a vocês que a gente ganhou um pouquinho de tempo e eu queria mostrar um pouco, avançar mais um pouco e a gente conseguiu avançar bacana, gostei do rendimento da turma, tá certo? E a gente pode até fechar nossas continhas depois nas próximas aulas, tá certo? Então é isso, pessoal, a revisão da prova global. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E uma boa sorte e até a próxima, tá certo? Fiquem com Deus e um bom descanso.